Boa noite, turma. Vamos para mais uma live aqui do projeto Amplie Sua Renda. Deixa eu colocar aqui no PIN a nossa regra do dia de hoje. Fala, Décio, tudo bom? José Rivaldo, fala, turma. Boa noite, boa noite. Deixa eu escrever aqui. Esse cara aqui. Essa regra de hoje tem uma coisa interessante. Boa noite, pessoal. Boa noite, Kaline. Tudo bom? Tem uma coisa... Grande Pedro Dixon, tudo bom, irmão? Max Antônio tá na área. Tem uma coisa interessante, né? Das regras que a gente vem discutindo aqui, é natural que algumas delas você perceba que, porra, isso aqui é a minha cara, isso aqui dá pra colocar em prática amanhã, se eu quiser. E outras não, parece um conceito mais distante, isso é normal, né? Mas a de hoje eu acredito que todas as pessoas que realmente entenderem conseguem colocar em prática no dia seguinte se quiserem. Então vamos lá, vamos ver. Boa noite, turma. Boa noite. Aqui, ok. E eu vou explicar exatamente como é que faz isso. Foi. Deixa eu prender o celular aqui. Fala, turma, boa noite. Inscrições do programa Oratória Persuasiva estão abertas, tá? A gente abriu hoje. Tivemos várias positivas surpresas lá na Empreender Dinheiro. Eu acompanhei de longe, porque hoje eu passei o dia todo no hospital. Tive uma suspeita de dengue, então fiquei de repouso, mas já tá tudo certo. E, velho, já tem gente do país todo. Já temos recordes aí de inscrições dos treinamentos que a gente faz digitais, inclusive incluindo outras edições de contragolpe financeiro, investidor profissional, etc. Então, e isso naturalmente nos deixa bastante feliz, me deixa muito feliz porque tem muito trabalho por trás. Inclusive é o seguinte, essa semana eu vou fazer algumas lives, eu ia fazer uma hoje, não fiz porque, enfim, essa história do hospital me tirou um pouco o foco. E aí eu transferi de hoje para amanhã. Então eu devo fazer uma live amanhã, uma na quarta e uma na quinta-feira, sendo que eu não vou mexer na programação do nosso projeto. Então essas lives devem acontecer em vez das 10 às 9 horas, 8h30 da noite. E na live que eu ia fazer hoje, que eu transferi para amanhã, eu ia avisar o seguinte. Na quarta-feira eu vou fazer uma live. E nessa live da quarta, tá? Não é a live do projeto Amplie Sua Renda. Antes, mais cedo, eu vou fazer uma live na quarta-feira e eu vou trazer uma surpresa para aqueles que estiverem inscritos no programa Oratória Persuasiva. E essa surpresa é algo extremamente disruptivo que eu nunca fiz. Tá? A gente nunca fez lá na Empreender Dinheiro, e que eu tenho certeza que quem tiver inscrito vai gostar muito, 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 muito. Vai ser uma novidade muito bem aceita. Então, com isso dito, quem estiver pensando em participar do programa Oratória Persuasiva, fala comigo no direct, entra lá no site, conversa no chat com a gente, que vai ser um prazer recebê-los também na nossa turma, beleza? E vamos para a regra de hoje. A regra de hoje é a seguinte, né? No livro, e a minha interpretação é um pouco diferente do livro, né? Tem uma lei no livro que diz o seguinte: use a tática da rendição, transforme a fraqueza em poder. E aí qual é o entendimento do autor do livro? Ele diz o seguinte: se você é o mais fraco, não lute só por uma questão de honra. É preferível se render. Rendendo-se, você tem tempo para se recuperar, tempo para atormentar e irritar o seu conquistador, tempo para esperar que ele perca o seu poder. Não lhe dê a satisfação de lutar e derrotar você. Renda-se antes. Oferecendo a outra face, você o enraivece e desequilibra. Faça da rendição um instrumento de poder. Então, eu fiz uma adaptação. Não é nem adaptação, né? Assim, para o livro, a ideia de transformar fraqueza em poder tem a ver com: se você é o mais fraco, o que é que você pode fazer? O que é que lhe resta? Do meu ponto de vista, eu vou além, tá? Na interpretação desse princípio aqui. Mesmo se você não for o mais fraco da roda, da mesa, mesmo se sua empresa não for a menor do setor, aplicar a técnica que eu vou apresentar aqui hoje pode ser extremamente inteligente, tá? Então é o seguinte, inclusive a regra de hoje, ela é oferecida quase lá pelo programa Oratória Persuasiva, porque essas coisas se confundem, né? A história do poder
e da autoridade se confunde muito. O que é autoridade, né? Do ponto de vista de persuasão? E aí eu vou entrar na técnica aqui para você entender. Não dá para todas as decisões que a gente toma na vida, a gente raciocinar entre pró e contra, o que é melhor, quais as vantagens, desvantagens, e tomar uma decisão pensada. Não dá tempo de fazer isso, porque a gente tem que tomar muitas milhares de decisões todos os dias. Tem uma pesquisa de uma universidade britânica que mostra que a gente toma 35 mil decisões todos os dias. Aí você fala assim, pô, que absurdo, como assim 35 mil decisões? É porque a maioria delas são inconscientes, né? Então, teve sei lá, passou alguém aí do teu lado agora na tua casa, você decidiu se você ia olhar para a pessoa ou não, ia continuar olhando para mim aqui na live. Isso foi uma decisão, mas ela é quase que inconsciente, sabe? Você vai apertar a mão de alguém, você decide se você vai apertar com a mão esquerda ou direita, né? Mas você não para raciocinar sobre isso. Então, como são tantas decisões, a gente precisa usar instrumentos para facilitar esse processo de análise. E aí, de vários instrumentos que nós temos, um dos princípios que nos ajudam a tomar essas decisões é o princípio da autoridade. Então, o que é que quer dizer autoridade, né? E por que é que isso conversa muito com a percepção de poder? A autoridade é assim, sempre que eu estou na dúvida do que deve ser feito, do que é certo a ser feito, eu tenho a tendência de confiar essa decisão a alguém que eu enxergo autoridade no assunto, alguém que é expert, alguém que entende da coisa, alguém que tem poder naquele campo de atuação, né? Então, por exemplo, se você a história do médico é talvez o exemplo mais clássico disso, né? Eu tenho um problema, eu não entendo daquele problema, e aí eu delego, eu confio a decisão do que deve ser feito a alguém que eu enxergo autoridade, né? Então, como é que a grande questão do princípio da autoridade é que a autoridade, diferente do que muita gente pensa, não se trata daquilo que eu sou, né? Porque, veja, um dos caminhos óbvios de você conquistar a autoridade é através de credenciais. Tá, não, porque eu sou formado, tenho tantos anos de experiência, mas eu também tenho um MBA, eu sou isso, aqui na empresa eu sou gerente, depois eu sou gerente regional, depois eu sou diretor. Então as credenciais são sim um elemento evidente de autoridade, né? Sendo que nem sempre eu tenho todas as credenciais que eu gostaria. E às vezes, como eu vou mostrar para vocês, a credencial ela não é a forma mais inteligente de me aproximar da minha audiência, me aproximar das pessoas que eu quero influenciar de alguma forma, né? Entenda influenciar aqui bem dentro da pauta do projeto Amplie Sua Renda. Se você está dentro de um ambiente de trabalho, você quer influenciar os seus superiores, por exemplo, a ter um relacionamento positivo com você para poder esses caras quererem te promover quando houver uma oportunidade de promoção. Então, no sentido bem amplo, né, isso você pode aplicar com muita gente. O que é que acontece? Além das credenciais, vários elementos podem fazer com que você instale essa percepção de autoridade nas pessoas. Então, como eu estava falando, a autoridade não se trata do que eu sou, se trata do que os outros enxergam em mim, tá? Então, por exemplo, não adianta eu ser médico. Você tem que saber que eu sou médico para confiar uma prescrição em minha pessoa, né? Então, aqui fica muito claro, por exemplo, a história de que elementos transmitem a autoridade ou ajudam a transmitir a autoridade. Um médico sem jaleco tem muito menos autoridade do que um médico com jaleco. Um policial com roupa de civil tem muito menos autoridade do que um policial com uniforme. Aí você fala, como ele tem menos autoridade? Ele continua sendo policial. É exatamente esse o ponto. A autoridade não se trata do que eu sou, se trata do que as pessoas enxergam em mim. É isso que vai fazer com que as pessoas tomem decisões diferentes. Se elas percebem a autoridade ou se elas não percebem a autoridade. E aí, voltando ao ponto que eu estava falando, né? Porra, eu estou aqui num ambiente de trabalho extremamente competitivo, eu quero que as pessoas enxerguem a autoridade em mim para que eu seja elegível a promoções. Ou então eu quero que os meus clientes enxerguem a autoridade em mim para que, na dúvida se eles devem consumir ou não a minha solução, o meu produto ou meu serviço, eles optem por mim, né? Então, assim, além das credenciais, alguns elementos que podem contribuir para instalar a percepção de autoridade por parte das pessoas que nos cercam, né? Roupas podem ajudar. Então, por exemplo, se eu quero ser visto como um especialista,
como é que especialistas na área que eu quero ser visto como especialista se vestem, né? Talvez essa seja a maior pista de como é que eu deveria me vestir. Diplomas, sim, sem dúvida, mas, por exemplo, expertise também é uma coisa que passa muita autoridade. Às vezes você tem muita experiência num determinado assunto, mas você não fala isso para as pessoas que precisam saber disso. Se você não fala, você perde a oportunidade de fazer com que exista percepção de autoridade em você naquele determinado assunto, né? Então, o vocabulário que você usa é um outro elemento que pode ajudar a transmitir a percepção de autoridade, né? Então, você usa termos específicos daquele mercado. Por exemplo, quando eu estou falando para alunos sobre finanças, sobre investimentos, eu tenho a preocupação de reduzir ao máximo os termos em inglês, os termos técnicos, porque eu acho que isso não precisa, isso é pouco didático e isso, na verdade, cria mais distância do que qualquer outra coisa. Mas na hora que eu estou falando com caras da indústria, então eu uso os termos que a indústria usa, tá? Porque aí você não fica parecendo um patinho feio, porque aí você... esse, como eu falei, é um dos elementos que ajudam a transmitir a autoridade. A tecnologia que você usa, o que você veste, enfim, o espaço onde você trabalha, o local, os lugares que você frequenta, existem vários elementos que ajudam a transmitir a percepção de autoridade, né? E aí, veja, acho que tem um estudo aqui que eu até apresento esse cara lá no programa. Ele evidencia muito essa questão de que a autoridade não se trata daquilo que eu sou, e sim daquilo que as pessoas enxergam em mim. Tinha uma empresa em Sydney que era uma imobiliária, vendia contratos imobiliários, né, de locação e de compra de imóveis. E aí, veja, ninguém aluga ou compra um imóvel muito rápido, né? Isso é um tipo de decisão que requer um nível maior de reflexão. Os caras fizeram, a partir do entendimento da percepção do princípio da autoridade, tá? Os caras fizeram uma mudança sutil no processo de vendas dele e que isso impactou numa mudança tremenda de faturamento. O que é que foi isso? Antigamente eu era corretor, estava tratando com você e depois desse exemplo eu vou chegar no cerne do conteúdo da live, que é justamente como transformar fraqueza em poder, como transformar fraqueza em força, tá? Você era meu cliente, você ligava para a imobiliária, eu estava negociando contigo e eu atendia. Tudo bom? Aqui é o Arthur e tal, então. Olha, vi aquele teu contrato e tal, e eu começava o atendimento. O que é que os caras mudaram? Eles simplesmente, antes do corretor atender, eles colocaram alguma pessoa na recepção para receber a tua ligação, e aí você, cliente, ia falar o seguinte: cara, não, eu tenho um atendimento aí com o Arthur, a gente combinou um horário agora, eu tenho um call com ele, tenho uma ligação com ele. E aí essa pessoa simplesmente diria o seguinte: que ótimo, então, eu já vou passar para o Arthur. Gostaria que você soubesse que você está em excelentes mãos. O Arthur é um dos nossos melhores corretores, tem 20 anos de expertise nesse mercado, entende tudo sobre os imóveis que você está procurando. Vou passar para ele. E passava. Essa simples mudança de recepção dessa ligação ou desse cliente, onde eu tenho uma outra pessoa falando de mim, fez com que essa empresa daqui aumentasse o índice de fechamento de contratos em 15,5 pontos percentuais. Imagina para uma imobiliária fechar 15% a mais dos contratos. Então o impacto do faturamento foi tremendo. O que nos deixa outra lição, né? Quando você fala da autoridade mais tradicional, que é aquela apresentar as credenciais, tem esses cursos, tem essa experiência, a percepção do impacto disso é maior, é mais intensa perante a audiência quando outra pessoa te apresenta e não você mesmo, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma apresentação em algum lugar, é muito mais poderoso ao invés de falar: olha, eu fiz esses cursos e eu sou isso e eu sou aquilo, quando uma outra pessoa faz isso, né? Sobretudo se essa outra pessoa for também uma autoridade no assunto dela ou qualquer que seja o assunto. E aí, dito isto, vamos para o cerne da live, como eu prometi. Como é que eu faço para transformar uma fraqueza em poder, entendendo que essa percepção de autoridade é algo que pode me ajudar muito ao longo do caminho, tá? Veja, nem sempre eu sou maior, nem sempre eu sou melhor, sendo que eu tenho uma pressão interna e uma pressão social também a sempre evidenciar apenas os pontos mais fortes, sempre evidenciar aquilo que eu faço muito bem. Então, eu tive na M. Dias Branco, né, sexta-feira passada, fazendo uma palestra sobre persuasão para o grupo de vendedores. E, a M. Dias Branco é um gigante, né? É uma empresa gigantesca. Então, se você for pegar a abordagem de uma multinacional como a M. Dias Branco, normalmente o que é que o time de vendedores faz?
Olha, porque nós somos a maior, nós temos tantos anos de mercado, tal. Tudo isso é válido, vai continuar sendo sempre. Sendo que, e se eu não sou uma multinacional? E se eu não sou M. Dias Branco? E se eu não sou o maior do setor? E se eu estou começando agora? E o que eu vou falar, inclusive, foi o que eu falei lá para os caras, serve para eles também. Serve até para quem é muito grande. É assim. 2 exemplos que aplicaram isso muito bem. Um é a Pepsi, 2 empresas. E a outra é a Avis, que é uma empresa de locação de veículos dos Estados Unidos. No final do dia, no íntimo, nós sabemos que não existe nenhum outro ser humano que é imbatível. Não existe nenhuma empresa que é imbatível sempre, que é melhor em tudo sempre o tempo todo. Todos nós temos pontos a melhorar, né? A gente sabe disso. Sendo que ainda assim a gente insiste em querer mostrar apenas o nosso melhor. Quando na verdade a fraqueza pode nos dar muita força. Como na prática, Arthur? Veja, a Avis, que é uma empresa de locação de veículo, tipo a Localiza, a Unidas, Livre, a Movida, essas empresas que a gente tem aqui no Brasil. Ela tem vários anos de atuação no mercado americano, é a segunda do setor no mercado americano, e ela perde para a Hertz, se eu não me engano. É a Hertz, que é a número 1 lá. E aí, velho, os caras tentavam de todo jeito, eles eram obcecados por bater a Hertz, se tornar a primeira do ranking, sendo que eles não conseguiam. Eles tentavam e não conseguiam ser a maior. Tentava e não conseguia ser a maior no ranking lá que tinha, da que mais faturava, sei lá, com a maior do setor, era sempre a Hertz. E aí uma campanha de marketing foi responsável por fazer com que a Hertz se aproximar, por fazer com que a Avis, que era o nome dessa empresa, se aproximasse muito do primeiro lugar. Foi a campanha de marketing que mais trouxe popularidade para a marca e que mais contribuiu para o faturamento da marca, onde eles assumiram a fraqueza deles. Então, ao invés de falar, nosso serviço é muito bom, nosso preço é matador, a nossa assistência é isso, não sei o que, querer só evidenciar os pontos fortes, que é o que a gente tem a tendência natural de fazer. Isso é para empresas e para a carreira também, né? Então, quando eu vou falar do eu profissional, não, porque eu sou isso, aquilo, tal, não sei o que. Eles assumiram a fraqueza. Disseram o seguinte, nós somos o segundo. Cadê? Tem até a campanha aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Nós somos apenas o número 2, mas nós nos esforçamos muito. Então veja, na hora que eles assumiram, fala assim, we're only the number 2, né? Nós somos apenas o número 2, mas nós nos esforçamos demais. Então, aqui que está o pulo do gato, né? Quando você mesmo evidencia uma fraqueza sua, sendo que não é simplesmente falar o seguinte, velho, eu sou o número 2. Quando você faz isso com estratégia, você evidencia uma fraqueza e imediatamente após evidenciar uma fraqueza, você traz alguma coisa que compensa essa fraqueza de alguma forma. Então, você sempre vai usar um termo que contrapõe aquela fraqueza. Nós somos apenas o número 2, mas, entretanto, todavia, contudo, a gente também é isso. A gente também faz isso, né? Quando a Pepsi, que foi uma das campanhas de maior sucesso da Pepsi, diz o seguinte, pode ser, na verdade, ele tá usando o humor para expor uma fraqueza e colocar, velho, pode ser bom. Pode ser normalmente uma situação ruim, mas o pode ser bom. Então, não sei quem é um pouquinho mais antigo aqui lembra dessa campanha, né? Tinha 2 caras, um comercial era mais ou menos assim, tinha 2 caras conversando, aí o cara dizia o seguinte, vou pegar uma mina aqui e tal, não sei o que, e ela vai trazer uma amiga dela. Pode ser? E o cara, porra, pode, né? Vou quebrar esse galho aí. Aí quando vê, a amiga da menina que vinha era um mulheraço assim e tal, não sei o que. Então, o pode ser bom, né? Porque o que é que acontece? Nos restaurantes, o cara falava, eu quero uma Coca, eu disse, pô, só tem Pepsi, pode ser? Então, a própria Pepsi evidenciou sua fraqueza e transformou isso num poder. E aí, como eu gosto de fazer aqui nas lives, né? Deixa eu fazer disso uma coisa muito prática, trazer vários exemplos que eu aplico. Eu lembro que eu fui sócio já, né? Eu já contei um pouquinho da minha trajetória aqui. Fala, André, seja muito bem-vindo à Oratória Persuasiva, meu irmão. Agora a gente tá juntos demais.
deixa eu trazer, voltando aqui para a live, alguns exemplos meus que eu coloquei em prática, né? Eu já falei um pouco da minha trajetória aqui, mas antes de me dedicar exclusivamente a empreender dinheiro, eu já fui sócio de uma loja de açaí, né? E na verdade não era uma loja, eram 3, depois a gente montou 10, e aí a gente vendia um projeto parecido com um projeto de franquia, era uma licença de uso de marca. E aí eu lembro que a gente estava conversando com um investidor que ia operar mais de um, ele tinha um projeto de abrir 10 e tal, um cara bem arrojado, e ele estava analisando uma franquia, né, entre aspas, nossa, e uma outra de um grupo super tradicional que tem dezenas de anos de mercado. E eu lembro claramente que numa reunião lá decisiva o cara disse o seguinte: porra, a marca de vocês é muito jovem, não tem muita experiência, então a gente está levando isso em consideração. Ele não falou para botar para baixo, ele falou na grande assim, né? A gente tinha um relacionamento muito, muito bom. Eu disse o seguinte: nossa marca é muito jovem, nós temos pouca experiência com franchising, mas o nosso projeto de expansão é extremamente agressivo e, além disso, a nossa cultura é imbatível. Ponto. Então veja, em vez de tentar confrontar, em vez de tentar falar o seguinte: ah não, mas só que a nossa fábrica tem uma linha de... Cara, a nossa marca é muito jovem, mas nosso projeto de expansão é extremamente agressivo, a nossa cultura é imbatível. Então percebe como as coisas nem tem tanto a ver assim, né? Ser jovem com um projeto de expansão agressivo, sendo que quando você coloca um do lado do outro, isso meio que contrapõe no inconsciente da pessoa aquilo que estava sendo considerado como algo negativo, porque tem algo positivo que parece pesar mais quando você coloca um do lado do outro, né? Então assim, até hoje esse é um princípio, né? Essa história de transformar a fraqueza em poder, que eu uso muito, na minha vida pessoal, uso na minha vida profissional, uso com clientes internos, uso com clientes externos. Se você está aqui, então, por exemplo, o André Mais acabou de comentar que ele se inscreveu no programa Oratória Persuasiva. Olha só, André, uma coisa que eu fiz sexta-feira nessa palestra da M. Dias Branco. Porra, não é natural um financista, né, de formação e de vocação fazer uma palestra para falar de vendas para um grupo de vendedores experientes de uma multinacional, pô. Isso não é normal. E eu fui apresentado lá como fundador da Empreender Dinheiro, financista, etc, etc, né? A pessoa que me apresentou colocou lá especialista em persuasão, mas parece estranho. Então eu sei que isso parece estranho para esses caras. Eu sei que muitos deles vão olhar e falar: quem é esse moleque para me ensinar a vender? Logo para mim, que tô numa multinacional que tem experiência pra caralho, que vendo milhões. Percebe? Então, sabendo disso, sabendo que eu não sou vendedor como atividade zero, eu entendo que todos nós somos vendedores, tá? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Não é... Eu sou financista antes de ser vendedor. Aí o que é que eu falei lá? Nos primeiros 3 minutos da minha apresentação, eu verbalizei, eu disse assim: eu não sou o melhor nem o maior vendedor que vocês conhecem. Inclusive, vocês têm muito mais experiência em vendas do que eu. Mas eu estudo e aplico muito a ciência da influência e da persuasão. E isso é extremamente poderoso. E por conta disso, tal, daí você vai embora. Percebe? Então você, na hora que eu coloco ser especialista em persuasão do lado de não ser o maior vendedor que eles conhecem, isso meio que anula, faz com que não ser o vendedor mais experiente do mundo perca um peso e que ser especialista em persuasão ganhe peso. Então, quando você compara essas coisas, dá pra ver os caras se mexendo na cadeira, né? Esse garoto aí deve ter alguma coisa interessante para falar. Percebe? Então, assim, quando eu, por exemplo, né, quem tá comigo, conecta comigo há mais tempo aqui, sabe que eu, por exemplo, defendo muito que os educadores financeiros deveriam atuar com independência, sem vínculo com nenhuma instituição financeira. Então, por exemplo, o cara vai lá comprar um curso de finanças, né? Ele pode comprar o meu curso de finanças, mas ele pode comprar o do Serbase, ele pode comprar o do Primo Rico, ele pode comprar, por que ele vai comprar o meu? Então, preço é uma coisa importante. Além disso, identificação com o professor, eu acho que isso é super importante, né? Porque não adianta, eu tenho que ter uma simpatia, eu tenho que me identificar com a pessoa que vai me ensinar, porque aí o processo de aprendizagem vai ser muito mais fluido.
Mas além disso, se eu tirar esses dois fatores, na percepção mais racional da coisa, por qual cargas d'água alguém ia comprar um curso de finanças do Arthur em vez de comprar do Gustavo Cerbasi? É uma fraqueza. Eu não sou o maior da indústria e não adianta eu querer ocultar isso. Na verdade, é até tolo eu querer ocultar isso. Entenda, isso não é demérito, isso é só uma constatação. Quem é o Arthur para querer bater de frente com o Gustavo Cerbasi? Gustavo Cerbasi é um ícone na indústria da educação financeira. Então eu tenho que reconhecer essa fraqueza, entre aspas, de não ser o maior, nem ser o melhor, e aí eu falo isso. Eu digo em várias peças minhas, eu não sou o maior educador financeiro que você conhece, mas eu sou independente. E isso é extremamente poderoso. Ou então a outra coisa que eu falo cada vez mais, né? Eu disse assim, eu não sou o educador financeiro mais popular que você conhece, mas a minha didática é imbatível. E quando você quer aprender a didática, é fundamental nesse processo. Percebe? Então, eu vou procurar algum elemento meu que é uma força e eu vou colocar esse cara imediatamente após algum ponto de fraqueza, e quando eu faço isso, eu viro o jogo, né? Eu transformo a fraqueza em poder. Então, com isso dito, a gente até se excedeu em 5 minutos, mas porque no começo eu falei um pouco do programa Oratória Persuasiva. Essa foi a live de hoje, turma. Transforme suas fraquezas em poder. Não entra nessa noia, nessa loucura de querer sempre ocultar suas fraquezas e evidenciar seus pontos fortes. Todos nós sabemos que todos nós temos fraquezas, né? Então, por que não se antecipar e evidenciar isso, mas evidenciar de uma forma inteligente, com estratégia de persuasão, né? E isso serve demais para a empresa, tá? Serve para a tua carreira, pelos exemplos que eu dei, mas serve demais para a tua empresa. Às vezes a gente quer apresentar a empresa da gente como um super-homem, e velho, se você trouxesse algumas fraquezas menores e colocasse do lado pontos fortes, você ia conquistar uma empatia muito maior, uma conexão muito maior junto à tua audiência, junto às pessoas que podem aumentar a tua renda. E aí, vamos fazer o seguinte, turma, vamos lá para o feed agora, tá? Como de costume, a reflexão que eu vou propor tenta pensar quais as suas principais fraquezas enquanto profissional e como é que você poderia colocá-las de uma forma que você vai transformar essas fraquezas em poder. Seguindo os exemplos que eu dei aqui, meus exemplos pessoais, tá? No teu caso, como é que você faria isso? E vou além. No caso da tua empresa, como é que você pode fazer isso, né? Quais são os pontos lá, Dave? Os caras chegaram na conclusão, por exemplo, que diz assim, velho, não adianta a gente querer brigar que a gente não tem o melhor preço. Falam de, é melhor a gente evidenciar isso, né? Nós nem sempre temos os preços mais competitivos, mas a nossa logística é incomparável, velho. E isso, para quem está na ponta, é super importante, o pós-venda e tal. Então, toda empresa tem fraquezas, nós não somos os melhores sempre em tudo, então pensa também sobre a empresa que você tem ou na empresa que você trabalha. Quais os pontos fracos e como é que você pode reverter o jogo e, a partir da forma como você os apresenta, transformar esses pontos fracos em fortalezas, tá? Em poder. Então fica esse exercício de reflexão. E aí, lá no feed agora, tá? Nos comentários eu vou postar e eu ficaria muito feliz se você representasse. Escreve, tá? Eu sempre a gente tá falando com emoji. Dessa vez escreve lá se você curtiu essa live ou não. Pra mim vai ser super importante. Não dá pra ver daí, mas eu tô suando frio aqui. Eu ainda tô me recuperando aqui dessa virose. Enfim, passei o dia hoje no hospital, como falei no começo. Mas estive aqui porque a gente tem um compromisso e eu sou muito grato ao tempo de vocês. Então nada mais justo do que me entregar aqui para gerar valor para todo mundo que está junto nesse projeto. Turma, super obrigado. Espero vocês lá no campo dos comentários agora, lá no feed. Valeu!